Olá, turma, tudo bem? Professor Rodrigo para mais uma correção com vocês aqui. Nessa semana, né, estamos trabalhando aí novamente falando sobre variação linguística e o tema, né, abordado é o cordel, né, a literatura de cordel. Então vamos aí uma breve apresentação. Inclusive eu gravei um vídeo para vocês, está aqui no canal e também foi enviado, né, para a turma sobre como um resumo animado, né, sobre o cordel. Então, sobre a literatura de cordel. Então vocês podem acessá-lo também. O cordel brasileiro serve de base para a declamação e a leitura oral do texto escrito, né? E emprega recursos poéticos como a rima e a métrica, dando ritmo à leitura, aproximando-o da música. Então fiquem bem atentos a essa questão de com rima e métrica para dar ritmo, né? Então, temos aí agora as nossas atividades. Observe a imagem com bastante atenção. Esta imagem foi produzida pelo cordelista e xilogravurista brasileiro J. Borges, pernambucano. Ele é um dos mestres da literatura de cordel, mais reconhecidos no mundo. Observe os detalhes da obra e responda às questões a seguir. Então, vamos observar aí, né, coisas que são, né, aspectos que são bem interessantes. Primeiro, nós temos aqui embaixo, aqui o título, né, Cantoria de Viola. O cordel é, como vimos aí, né, um texto para ser oralizado, para ser declamado, para ser cantado. Por isso ele possui métrica, rima, né, que contribuem para o ritmo. Se algum de vocês aí for músico, irá entender melhor isso aí, né? Então percebam que parece uma festa popular, né? As pessoas, né, aqui aí, né, bem juntas, as pessoas, outros tocando, uma criança, né, algumas crianças aqui perto, ou seja, algo bem popular mesmo, né, bem familiar, né, bem acolhedor, ok? Então vamos aí responder. Esta gravura é uma xilogravura. Você sabe o que é xilogravura e onde encontram ilustrações como essa? Então, gente, a xilogravura é uma espécie de impressão, né? Que ela é feita a partir da madeira. O, o, o artista, né? O artesão, ele vai lá e pega na madeira e entalha ali aquilo que ele, né? Por exemplo, a imagem acima, que é a imagem que ele gostaria que fosse passada para o papel ou para outra superfície, né? Então, antes de passar para o papel, ela vai para a madeira, né? E eles fazem como se fosse o processo de silcar, né? Coloca assim, pressiona, né, sobre a superfície até que saia, né, o que está ali esculpido na madeira passe para o papel, ok? Então eu respondi assim, a xilogravura para a reprodução da imagem a partir de uma imagem esculpida em madeira, que em seguida é gravada sobre o papel. A xilogravura chegou à Europa no século XVIII e no Brasil está presente principalmente no nordeste do país, provém do cordel. Os principais artistas brasileiros são Gilvan Sâmico, José Costa Leite, o J. Borges, que é o que está acima, Amaro Francisco e José Lourenço. Ok? O título da gravura é Cantoria de Viola. Quem toca viola é chamado de violeiro. Você teve a oportunidade de ouvir um violeiro tocando ou cantando? Se sim, conte como foi. Então é uma resposta pessoal, né? E cada um de vocês deve contar, né, a sua experiência, se você viu uma pessoa tocando viola, né, e se você gostou, se você achou legal, o que mais te impressionou, né? Eu acho interessante porque é, eu gosto muito de música e eu já tentei arranhar violão, né? E eu toco cavaquinho. O cavaquinho tem 4 cordas, o violão tem 6 e a viola tem 12 cordas. Então imaginam a dificuldade que não deve ser tocar um instrumento com tantas cordas, né? Eu acho muito interessante.
De repente, um repente. O repente mescla poesia e música na qual os versos são criados de improviso, num repente, mas precisam ter rima e métrica. Um dos tipos de repente é o desafio, o combate poético entre dois cantores, os repentistas. A partir de um tema sugerido por um deles ou pelo público, começa a luta poética, né? Na TV, nos anos 90, se não me engano, havia muito isso, né? Haviam dois cantores, né, que eles eram famosos, dois repentistas, se não me engano o nome deles eram Caju e Castanha, e eles faziam, né, várias apresentações nesses programas famosos da TV, né? Cada repentista, antes de seguir, né, é interessante que há também, né, em outros tipos de música, né, como no rap, batalhas semelhantes, né? Cada repentista procura convencer os ouvintes de que é um poeta mais hábil e inspirado que o companheiro, e o desafio só termina quando um dos dois desiste. O texto que você vai ler representa o desafio de Zé Tingó e Bertolino, personagens do poema Bertolino e Zé Tingó, de Patativa do Assaré, em que se retrata o diálogo entre dois cantadores. A pergunta: qual é a coisa maior do mundo? Dá início ao desafio, e à medida que a conversa prossegue, cada um dos repentistas apresenta seu posicionamento em relação ao que mais admiram no mundo. Leia o trecho inicial. Então, vocês percebam que aqui há a apresentação do que é um repente, né? E porque o nosso cordel vai trabalhar um repente, mas não significa que o nosso cordel, né, é um repente. Ele é um cordel, ok? Até porque ele está escrito aqui, né, ele retrata o que seria essa batalha entre eles, né? E geralmente o repente ele é feito ali de improviso, né, na hora. Então aqui, ó, Bertolino e Zé Tingó. Zé Tingó: meu bom dia, Bertolino. Como vai, meu camarada? Já faz uns poucos de dia que eu ando em sua pisada. Percebam aí as rimas, né? É muito interessante aí. E outra coisa também, a questão da linguagem, né? O registro, a variação linguística, que é muito específica, né? E que traz essa riqueza cultural, né? Que o nosso país possui. Nosso país é muito rico em diversidade linguística, em diversidade cultural, né? Isso é muito importante. Com muito cuidado e pressa, fiz até uma promessa, para não voltar sem lhe ver. Eu vou logo lhe avisando. Eu ando lhe procurando. Mode prosear com você. Pois não, amigo Tingó. Agora nós vamos a ela. Vai já encontrar um texto que dê na sua panela, né? Panela deve estar referindo-se aí à sua cabeça, né? Vou perguntar, não, perguntar mesmo, para você e tem que responder. Se é poeta profundo e rima sem quebra-pé, vai me dizendo qual é a coisa maior do mundo. Bertolino, essa pergunta eu te respondo muito bem. De coisa que anda sem fogo, o mais maior é o trem. Mas, porém, de bicho vivo, vou te falar positivo. Do que eu conheço hoje em dia, e agora tô lembrando, é o boi zebu raciado, do Coroné Balaquia. Percebam aí todas também questões presentes no cotidiano deles, né? Um boi zebu, a questão do trem, né? O trem também é muito importante na nossa cultura, né? Sobretudo nós somos mineiros também, o trem, né? A Maria Fumaça tem um papel importante na nossa cultura. Então vamos lá. Bertolino: Zé Tingó, eu nunca vi tão tolo assim como tu. A coisa maior do mundo não é trem nem boi zebu. Colega, a coisa maior é também a mais mió. Eu vou lhe dizer qual é.
sem demorar um segundo. A coisa maior do mundo é o grande amor da mulher. Então, aí temos aqui, né, o nosso recorte desse cordel que retrata um repente. Temos aqui um pequeno vocabulário, né, sobre umas pisadas, né, pegada, rastro, né, ele disse que estava na pisada dele, ou seja, estava indo à procura dele, né, e outras palavras que para que vocês tenham acesso aí, né. E agora vamos lá. Você acha que por ser oral a composição dos versos é produto de um trabalho elaborado ou feita sem essa preocupação? Justifique. Os versos são bem elaborados. Pode-se perceber isso a partir da sua construção, a partir do uso de rimas que garante o ritmo e a musicalidade, né, do cordel ou do repente, né? Qual o efeito essa forma de escrever as palavras produz? Os versos trazem expressões ligadas ao regionalismo. Isso é importante, pois apresenta a variação linguística comum aos sertanejos. Isso contribui para a produção de sentido e a tradição dos cordéis, né? Então, usar essas palavras, né, escolher essas palavras em detrimento a outras, significa também garantir, né, manter, cuidar da tradição, né? E essa tradição cultural é belíssima, então precisa sim ser mantida, ok? Identifique no cordel uma representação da linguagem sertaneja que também é utilizada por falantes do português brasileiro de outras regiões do país. Então, eu coloquei aí, né, além das expressões pisada, camarada, mod, né, podemos destacar também, né, que muitos dos verbos perderam o R final, foram reduzidos, né, por exemplo, prosear, né, virou prosear, voltar, que ainda teve o L do meio, né, trocado por um R, que ficou voltar, né. Também a troca da... Não, e também o verbo dizer, né, dizer, né. Além dos verbos, o substantivo mulher também perdeu, né, o R final, e também houve uma adaptação para mulher, né. Então nós percebemos isso muito aqui em Minas Gerais, nós conseguimos, né, ter contato com esse tipo de fala também, que é, como eu já disse, também uma variação linguística muito rica e muito bela. É errado dizer que as pessoas que conversam, que usam essas palavras, estão, vamos dizer assim, dizer que eles falam errado, viu, gente? É a variação linguística regional. E, como eu disse, tem um grande peso, valor e beleza cultural, ok? É interessante destacar também, né, que essas palavras, ao perderem o R final, elas passam a ser acentuadas, né? Por exemplo, prosear, voltar, né? Dizer, houve aí essas modificações. Então, chegamos aí ao fim da nossa correção. Espero que vocês tenham entendido, né? Caso não tenham, haja alguma dúvida, entre em contato comigo. Essa questão 3, muitos alunos disseram que os versos não eram bem elaborados, porque eles eram feitos no improviso. Mas improvisar não significa também, gente, que não há beleza, né? Que não há preocupação, né? E também temos que lembrar que esse cordel ele foi escrito. Claro que ele, né, ele se remete a um repente, mas mesmo os versos do repente, eles são bem trabalhados, né? Eles precisam ser rimados. Na verdade, o que está em jogo aí é a incrível capacidade dos repentistas de tão instantaneamente pensar, né, em respostas que já vêm com rimas e métricas, né? Então, na verdade, é o que é importante de se destacar aí, né, essa grande capacidade deles. Eu não teria essa capacidade, eu teria que parar e pensar e escrever, né? Então é algo muito bacana mesmo, é uma tradição muito, muito, muito legal. Então, pessoal, forte abraço para vocês. Em caso de dúvidas, enviem para mim. E não se esqueçam, né, de curtir o vídeo, seguir o canal, que aí vocês já recebem todas as minhas atualizações, né? Eu não faço só as correções, eu por vezes gravo vídeos também com explicações para ajudá-los, né, quando é necessário. Então, sigam aí o nosso canal. Forte abraço.